apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Nos entregamos, ó Pai, na tua soberana mão, crendo que a palavra do Senhor não voltará para ti vazia. Tua palavra é viva, é eficaz, é o alimento da tua igreja. Edifica, Senhor, o teu povo nesta noite. Nós te agradecemos pela vida das crianças que ficarão conosco aqui hoje, ouvindo a tua palavra. Obrigado pelo zelo dos pais, trazendo seus cordeirinhos à casa do Senhor, como eles se comprometeram com Deus no dia do batizado dos seus filhos. Abençoa, Senhor, todas as crianças da nossa igreja. Oramos por aqueles que estão de viagem, onde estiverem, dá a tua bênção e a tua proteção. Também, ó Pai, quero agradecer-te pela vida dos jovens desta igreja, jovens valorosos, jovens que amamos, que têm tanto nos ajudado. Obrigado por aqueles que pertencem à equipe de louvor ao teu nome, aqui à frente, ao meu lado, conduzindo a igreja em cânticos de adoração do santo nome do Senhor. Obrigado por essas vidas, Senhor, pelo talento que o Senhor concedeu a cada um deles. Muito obrigado, ó Pai. Nós te glorificamos também pela vida da mulher presbiteriana, tuas servas. Te agradecemos por hoje ser a comemoração do dia dessas amadas irmãs. Obrigado pela dedicação da SAF, o amor, o zelo, a responsabilidade dessas servas do Senhor no trabalho de Deus, exemplo para toda a igreja. Muito obrigado, Senhor. Queiras abençoá-las, santificá-las, encher estas mulheres do teu poder, do teu divino Espírito. Fica com elas dando vitória, Senhor, nos lares, vitória em relação aos filhos, na vida pessoal. Abençoa. Entregamos a ti, louvando o teu nome, pelas mulheres desta igreja que o Senhor tem aqui utilizado para a realização do teu trabalho. Muito obrigado, Senhor. Oramos com ação de graças em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, o apóstolo Pedro ensinou que Deus escolheu os eleitos para serem herdeiros da eterna salvação. Esta verdade bíblica é maravilhosa. Não temos nenhuma dúvida que Deus escolheu os eleitos para serem herdeiros da eterna salvação. Temos, porém, uma pergunta a ser feita para todos nós. Você tem certeza da sua eterna salvação em Cristo? Lemos, meus irmãos, aqui na carta de Pedro,
ele escreveu por volta do ano 64. E ele escreveu estas duas cartas exatamente para encorajar os cristãos perseguidos, espalhados pela Ásia Menor, ou seja, a atual Turquia. Eles estavam em várias regiões da Ásia Menor e receberam esta carta de conforto do apóstolo Pedro. Leia nesta semana toda a carta do apóstolo Pedro, as duas, e você vai perceber que Pedro escreveu a sua mensagem para lembrar aos cristãos perseguidos que aqui na terra o nosso sofrimento é passageiro, porque fomos agraciados por Deus com a eleição para a salvação. É este o nosso assunto nesta noite. A eleição para a nossa salvação. E em primeiro lugar, irmãos, a procedência da eleição é divina, conforme lemos no texto. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A Bíblia ensina que a eleição dos salvos é incondicional. Ou seja, não depende em nada do mérito humano, mas depende totalmente da soberania de Deus. Neste texto que acabamos de ler, meus irmãos, todos os comentaristas reformados entendem que a palavra presciência tem o sentido da afeição amorosa, com a qual Deus nos alcançou lá na eternidade passada. Na mente de Deus, lá na eternidade, Deus nos conheceu. Como diz Romanos 8, aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Em outras palavras, aos que amou, aos que de antemão amou, a esses também predestinou para a salvação. Somos eleitos para a salvação, graças a Deus. Agora é muito importante nós, meus irmãos, compreendermos que a doutrina da eleição, ela é um alto mistério divino. E não devemos fazer especulações sobre este elevado mistério. Por outro lado, meus irmãos, a eleição deve nos levar a uma profunda gratidão a Deus, conforme Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Marcamos aqui no capítulo 2, quando ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação.
Portanto, a procedência da eleição é divina. O Senhor nos escolheu para a salvação. Em segundo lugar, vamos verificar aqui no texto lido que o propósito da eleição é vida de santidade dos eleitos. Está escrito, e nós lemos aqui na Bíblia, Pedro disse assim: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. A nossa vida de santidade é obra do Espírito Santo, que habita em nós e nos encaminha à obediência à palavra de Deus e também à purificação do nosso caráter pelo sangue de Cristo, como Pedro falou, pela aspersão do sangue de Cristo em nossos corações. A eleição divina estimula o salvo a ter vida de santidade diante de Deus e diante da sociedade. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina algo muito importante sobre a eleição. Preste bem atenção. A Bíblia nos ensina a confirmar a nossa eleição divina, conforme o próprio apóstolo Pedro escreveu, aqui já em sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Como isto é possível? Meu irmão, minha irmã, a única forma de confirmarmos a nossa eleição divina é praticando a santidade no relacionamento com o nosso próximo e principalmente com Deus. O nosso relacionamento com o próximo e com Deus exige santidade, porque o nosso Deus é santo, como está escrito na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. E mais, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Examine a sua vida. Pense agora em você. Você pode dizer que a sua vida é santificada? Sabe
o que é isso? Vida santificada é vida separada do mundo para fazer o serviço de Deus, para fazer a vontade de Deus. Diz o Senhor: a vontade de Deus é a vossa santificação. Portanto, irmãos, como escreveu o apóstolo Paulo em Efésios 1, versículo 4, assim como nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O propósito da eleição é vida de santidade dos eleitos. Finalmente, meus irmãos, ainda aprendemos aqui no texto, com o apóstolo Pedro, os benefícios da eleição. Os benefícios da eleição são a graça e a paz. Como Pedro escreveu: graça e paz vos sejam multiplicadas. São vários os benefícios da eleição. Mas o apóstolo Pedro, aqui na saudação da sua carta, ele destacou apenas os dois benefícios, da graça e da paz, que são multiplicadas ao longo da nossa vida cristã. O eleito caminha para a glória, debaixo da graça de Cristo. Graça é favor divino suficiente para superarmos qualquer preocupação, qualquer aflição que bater na nossa porta. É por isso que o Senhor Jesus assim falou com o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. O eleito de Deus prossegue a sua jornada com a graça e a paz de Jesus no coração, cantando hinos, como cantamos nesta noite, cantando muitos hinos, como aquele que eu destaquei aqui, o 108, do nosso hinário. Se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É verdade, meus amados irmãos. A palavra de Deus nos fala em Colossenses 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Porém está escrito lá em Isaías capítulo 52, para os perversos não há paz. Para os perversos não há paz, porque eles rejeitam a reconciliação com Deus. Paz é o estado de reconciliação permanente com Deus, por meio da nossa fé no mediador Jesus Cristo, nosso Senhor.
Como lemos lá em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia! Que maravilha! Portanto, amados irmãos, como disse o apóstolo Pedro aos eleitos de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas dia a dia. Quero concluir a nossa pastoral voltando a perguntar, voltando a fazer a importante pergunta: você tem a certeza da sua eterna salvação em Cristo? Entregue-se totalmente a Cristo, crendo nele como seu Salvador, e você terá esta certeza. Creia que a sua salvação em Cristo está consolidada na eleição divina, que é eterna, irreversível, dentro do decreto de Deus. Deus escolheu os eleitos para serem herdeiros da eterna salvação. Glória a Deus. Deus assim nos abençoe, aplicando a sua palavra aos nossos corações.